Então fala pessoal, tudo certo? Me chamo Lucas Valina, sou profissional de investimentos Ambima e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre os famosos e bem populares que vêm ganhando muito espaço no mundo dos investimentos, robôs de investimentos. Eu quero muito falar sobre isso aqui porque eles prometem, por sua grande maioria, um lucro muito constante, um lucro muito legal para quem investe neles. Isso atrai muita atenção dos investidores, né? Claro, eu te falar que você vai conseguir 1% ao mês, 2% ao mês para você, simplesmente investir no seu dinheiro sem ter nenhum risco, isso vai te chamar atenção, né? Então é muito importante que a gente discutir sobre isso aqui e entender um pouco mais nesse vídeo como é que funciona, quais são os robôs existentes, quais são os riscos, que é muito interessante esse vídeo para vocês. Fica até o final que eu vou trazer um estudo bem legal e com questionamentos que será que é tudo isso mesmo, os robôs de investimento? Então não esquece aqui, antes de começar o vídeo, de deixar o seu like, se inscrever no canal e claro, roda a vinheta. Então os robôs de investimentos nada mais são do que um programa que analisa, né, um perfil de investidor para você. Então ele vai fazer, digamos, um teste que a gente chama de suitability, que é um teste de perfil de análise de investimento. Ele vai entender, se você é uma pessoa mais conservadora, moderada, arriscada. E com base nisso ele vai fazer, digamos, investimentos para você. Promete que com base em algoritmos, dados, ele vai conseguir fazer o melhor investimento para você, investidor, que os robôs vendem e entregam. Então o robô, ele é um programa, né, ele é um algoritmo que fica entendendo toda hora como está a variação do mercado, como estão os dados. Ele faz, digamos, a variação de um gráfico de análise técnica. Então, para a gente entender rapidamente, análise técnica é quando você olha mais os gráficos, olha mais os fatores do preço de uma ação e não, digamos, o fator da empresa, que é diferente da análise fundamentalista, que é o que eu gosto de investir, que eu gosto de fazer, meus fundamentos dos investimentos, que é simplesmente a gente analisar a empresa e não a ação. A análise técnica, ela vai olhar a ação e o robô, ele vai olhar a ação, né? Como é que está o preço, como é que tá os gráficos, né, os gráficos dos investimentos, para entender se aquela ação ela vai subir, aquela ação vai cair. Ele trabalha conforme nisso, né? Diferente do investidor, pessoa física, que é muito mais interessante ele fazer por um lado de análise fundamentalista e olhar o lado das empresas, um lado ali mais de como está o lucro da empresa, como está a dívida, o caixa, como é que está a rentabilidade. Isso é muito mais interessante. Então essa é a análise técnica, que é o que o robô vai fazer. E uma análise fundamentalista é uma análise que eu gosto de fazer, né? Eu, Lucas, faço mais para o longo prazo. E o robô, ele é um esquema muito mais agressivo nos seus investimentos, porque o robô ele vai ficar analisando, né, se realmente vale a pena às vezes tirar o seu dinheiro e colocar em opções, se vale a pena tirar o seu dinheiro e colocar no Bitcoin, essas movimentações mais agressivas da carteira, tentando conseguir uma rentabilidade maior. E olha o que eu falei aqui, tentando, porque nem sempre o robô ele vai acertar, porque se existisse um algoritmo perfeito de que o robô conseguisse fazer exatamente tudo que ele prevê, ele consiga acertar, conseguir alta rentabilidade para você, tava todo mundo colocando o seu dinheiro lá e nesse que a gente vê, né? A gente vê grandes investidores, como até o próprio Warren Buffett, Peter Lynch, os investidores, a maioria do mercado investe por conta própria e não ficar olhando num robô. Enfim, até porque mesmo um robô, ele é criado por um ser humano. O ser humano desenvolveu um algoritmo que ele chama assim de robô, poder prever o mercado mas claro, tem sempre uma falha humana, né? Não é um robô que criou outro robô, né? Não existe essa inteligência artificial. Existe um ser humano por trás da criação do algoritmo que eles chamam de robô de investimentos. Então, se você é uma pessoa acostumada com uma volatilidade maior do mercado financeiro, né, esqueça o robô que não vai servir para você. Assim, até mesmo o robô ele pode errar fazendo previsões e investir errado o seu dinheiro. E aí você sair com prejuízo até mesmo investindo no robô, porque ninguém consegue prever o mercado. Se existisse realmente um robô, um algoritmo que conseguisse prever o mercado, tava todo mundo com o dinheiro lá, que seria o pote de ouro no final do arco-íris, e a gente sabe que isso não é possível no mercado de investimento. Então acostume-se com essa oscilação, que até mesmo investindo no robô você vai errar, né? Bem-vindo à renda variável, onde a gente acerta e onde a gente erra. Mas claro, interessante é quando a gente investe por conta própria, a gente vai aprender com os próprios erros. E lembrar sempre que os robôs, né, por ele fazer um trabalho de investimento para você, ele vai te cobrar taxas. E sempre que algum investimento ele cobra a taxa do investidor, a gente tem que entender que isso pode acabar com sua rentabilidade no longo prazo. Eu mesmo não gosto de investir em fundos, né, fundos multimercado, fundos de ações, que tem um gestor por trás, aquela gestão ativa que a gente fala, né, que tem um gestor, uma pessoa realmente
realmente trocando toda hora o ativo, porque esses fundos cobram taxas maiores, seja taxa de performance, seja taxa de administração. No caso dos robôs, eles devem cobrar uma taxa de administração entre 0,4% a 1% ao ano para você. Então, para o investidor de longo prazo, não é sempre interessante você subsidiar o seu trabalho e deixar os seus investimentos na mão de alguém que vai, digamos, pegar taxas dos seus investimentos. Claro, aquela taxa, ela tem que ser congruente com o trabalho da pessoa. Vou pegar uma taxa do investimento da pessoa, ok, mas eu tenho que fazer uma boa performance para compensar isso para o meu cliente, né, por exemplo. Então, esse gráfico aqui que eu estou mostrando é o gráfico de você investir na Berkshire Hathaway por 52 anos com R$100 por mês, né? Então, R$100 por mês você investindo na Berkshire Hathaway, depois de 52 anos você colheria 2.400.000 quase, né? É a linha azul. E se na Berkshire Hathaway você investisse, fosse um fundo, né, que te cobrasse taxa de administração de 2% ao ano, você teria R$100 por mês, teria virado somente R$100.000. Então é bem interessante a gente entender, não cobrar taxas, não pagar taxas a mais nos investimentos, ela faz o seu patrimônio crescer muito mais, né? Porque o gráfico, a linha laranja, ela dizia o quê? Que ela vai te cobrar 2% de taxa de administração, mais 20% por taxa de performance também. Taxas para os investidores, principalmente aquele investidor que está começando agora, é muito ruim para os seus investimentos. Então os robôs de investimento, ele vem ganhando muito adepto no Brasil. É muito comum a gente entrar na internet hoje e ver pessoas oferecendo, invisto para você o seu dinheiro através de um robô que te garante essa rentabilidade. E então é bem interessante a gente tomar muito cuidado com isso, porque o robô nenhum ele vai garantir uma rentabilidade para você. Porque a gente sabe que na renda variável, estou colocando aqui o gráfico do S&P 500 nos últimos anos, né, que é a bolsa de valores americana, que é uma bolsa mais resiliente, ela teve oscilações. Então teve períodos de queda, períodos de alta, isso é normal na renda variável, né? Vão ocorrer períodos de oscilação e robô nenhum vai poder te garantir que vai ser sempre positivo o seu rendimento naquele mês. Então nos robôs existem dois tipos de robôs, né? Os robôs que façam operações mais arriscadas nos seus investimentos e os robôs mais tranquilos, a gente pode falar assim. Então os robôs mais arriscados são aqueles robôs que mexem desde trade, né? Day trade, operações binárias, criptomoeda. Esses são robôs super arriscados que ficam te garantindo rentabilidade esperada de 1%, 2% ao mês. Esse robô você tem que tomar muito cuidado. E existe o robô mais tranquilo, né? Que são os robôs assim que são financiados por uma corretora, por um banco, que eles fazem uma análise de perfil de investidor antes de colocar o seu dinheiro de fato. Eu vou falar aqui de 3 robôs, que são os robôs principais, que a gente tem no mercado de investimentos, né? Que fazem investimento para você, basta você mandar o dinheiro para lá, que são o Verius, a Magnetics e o Warren. Tá um gráfico, uma tabela aqui comparando para vocês os 3 tipos de robôs e qual é o melhor para a gente entender aqui. Então o primeiro robô é o Verius, né? O Verius ele investe em tesouro e ETF. O Magnetics ele investe em fundos de renda fixa e ETF também. A Warren ele investe apenas em fundos de investimento. Então repara aqui que todo investimento, né? Todo robô ele é bem limitado. Nenhum robô investe na bolsa, nenhum robô investe em fundo imobiliário, nenhum robô investe em outras coisas a não ser na renda fixa ou em fundos, né? E sempre gosto de falar que vai ocorrer uma bitributação. Por quê? O fundo ele vai tributar o robô, que o robô depois vai tributar você. Então tem uma dupla tributação que você vai passar, que isso vai comer muito a sua rentabilidade no longo prazo. Sobre valor inicial, a gente vê aí que o Verius ele cobra 12.000 inicial para você começar a investir, depois você pode fazer aporte de 100. O Magnetics ele cobra 10.000 iniciais, depois você pode fazer aporte de 100. E o Warren ele vai te cobrar R$100 iniciais, depois você pode fazer aporte de 100 recorrentes. Então muito cuidado, porque o robô ele vai fazer essa bitributação, né? O fundo vai cobrar do robô a taxa e o robô vai cobrar de você uma taxa também. Então eu gosto de falar, é muito mais interessante você investir por conta própria. É bem interessante a gente tomar muito cuidado em investir em robô, porque tem muito robô que faz coisa errada, né? Que vai te prometer rentabilidade. Mas uma coisa bem legal que eu gosto de fazer para proteger o investidor é uma pesquisa rápida no próprio Google, né? Pesquisa no Google realmente se vale a pena, se é interessante estar investindo naquele robô, né? Então procura na CVM, que é a Comissão de Valor Imobiliário, procura no Reclame Aqui, procura na internet se aquele robô é realmente confiável para se investir. E gosto de falar sempre, confie desconfiando. Então peça sempre opiniões de pessoas que já fazem, peça sempre como é que é o portfólio daquele robô, onde ele investe, com a rentabilidade que ele conseguiu para os investidores. Se outras pessoas ganharam, outras pessoas perderam investindo naquele robô, prova social, né? Pessoas que já investiram lá, se gostaram ou não gostaram de estar investindo. E como eu sempre falo, entenda que a melhor pessoa para investir o seu dinheiro é você mesmo, tá? Ninguém vai investir melhor que você. Mas Lucas, eu não sei investir, Lucas, eu não sei nada sobre mercado financeiro. Ok, não procure robôs, procure assessor em investimento, procure corretoras que vão te auxiliar a investir. Um robô, não procure diquinha, procure especialista de fato, né?
pessoas investindo para pessoas, ou então prefira investir você mesmo, que vai ser sempre a melhor opção. Por que eu falo isso? Porque tanto você, às vezes tanto o assessor também, e você sabe qual o objetivo que você quer ter com seus investimentos, quais são os seus gostos. O assessor também faz um trabalho desse de entender quais são os seus gostos. Então, se você não sabe investir de fato, procura um assessor, procura uma corretora, ou então aprenda a investir por conta própria, porque você sabe os seus objetivos, você sabe as suas metas, você sabe os seus gostos no investimento. Isso aqui é muito importante. Então, como eu gosto de falar, aquela velha frase, do it yourself. Então, faça você mesmo e aprenda você mesmo a investir, que é algo muito importante que você vai levar para a sua vida. Gosto de falar que investimento, você às vezes aprende o básico em pelo menos aí 6 meses, 1 ano, né, dependendo da sua vontade. Mas é um conhecimento que você vai aprimorar pro resto da sua vida, né? Você vai começar a cada tempo, a cada mês, a cada dia que passar, você vai aprendendo um pouquinho mais e você vai entender que é um conhecimento que você precisa ter desde pequeno e você leva para a sua vida, aprender a investir, aprender a controlar o seu dinheiro, aprender a ganhar mais dinheiro. Isso aqui é fundamental e deveria ser ensinado até nas escolas, é a minha opinião, por exemplo. Uma coisa que eu gosto de falar é que os robôs de investimento, eles nada mais são do que apostas, né? Eles vão pegar o seu dinheiro e apostar para você. E uma coisa bem interessante, pra gente fechar o vídeo, é que se for para apostar o seu dinheiro, prefira apostar o seu dinheiro em Las Vegas, porque pelo menos lá a gente se diverte e sabe que vai perder dinheiro de qualquer jeito. Beleza? Então, muito obrigado pelo vídeo de hoje, foi isso. Espero que tenha gostado, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, deixa um comentário aqui sobre o que você acha de robô de investimento, isso aqui é muito importante na nossa interação também. Beleza? Muito obrigado, então, até o próximo vídeo. Fui!